Seja bem-vindo ao Linha de Frente. Aqui é o conteúdo de política do Grupo Aratu, conversando com as personalidades importantes do cenário da política que nos ajudam a entender como ela influencia no dia a dia. Hoje, o nosso convidado é o vereador de Salvador, pelo DEM, líder do DEM, do Partido Democratas, o partido do prefeito, Cláudio Tinoco. Cláudio, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você e te receber aqui no Linha de Frente. Prazer é meu, Pablo. Obrigado pelo convite, estendo a toda a direção da TV Aratu. E, é claro, aqui na Linha de Frente, a gente sabe que a gente vai estar aí apto a poder apresentar aquilo que a gente vem trabalhando na Câmara. Um dos temas importantes que Cláudio pode conversar com a gente, até porque já foi secretário de Cultura e Turismo e atualmente é presidente da Comissão Especial para Acompanhamento da Retomada dos Eventos, das Atividades do Entretenimento, é o Carnaval. Carnaval aí com todas as festas de largo, com o Réveillon, tudo que interessa a turistas e a baianos. Mas antes, eu quero sua opinião, na verdade eu quero sua descrição sobre esse programa que eu vi chamado Volta por Cima. Programa que o prefeito lançou, que praticamente é uma injeção de ânimo, além de ser uma injeção financeira, em vários setores da sociedade soteropolitana. É isso mesmo? É a vontade de todos de retomar o mais rápido possível? É isso, Cláudio? Verdade, Pablo. Eu acho que é uma sinalização clara que o prefeito Bruno Reis apresenta à cidade no sentido da retomada das atividades econômicas, acima de tudo essa virada, voltar a chave exatamente para o desenvolvimento econômico da cidade. É um programa que deve injetar na cidade cerca de 9,2 bilhões de reais, dos quais 3,2 bilhões de reais em recursos públicos e 6 bilhões da iniciativa privada. Então, é também um programa de incentivo aos setores produtivos, como, por exemplo, a área da hotelaria na cidade, que recebe um desconto de IPTU de 40% até o ano de 2023, assim como também a desburocratização, a agilização do licenciamento desses investimentos na área também do mercado imobiliário, do setor supermercadista e, é claro, o investimento público que vai estar representado em diversas obras de requalificação de outros trechos de orla que ainda não foram requalificados. Isso é importante porque eu vi lá no projeto Paripe, me corrija, Paripe, Escada, Pituaçu e tinha mais uma quarta localidade, Ribeira, é isso mesmo? Não, a Ribeira já teve participando, né? Eu acho que... São 4 zonas de orla aqui na capital. Eu acho que é bom destacar esses 2 trechos do subúrbio ferroviário, que já teve uma contemplação tanto com plataforma quanto com piripiri, mas é claro que a gente leva em consideração também a importância do trecho de armação, porque desde o Farol da Barra até agora, a divisa com Lauro de Freitas em Ipitanga, a gente deve estar concluindo e só ficando exatamente esse trecho entre as quadras da Boca do Rio até ali Piatã. Então, eu acho que essa demonstração do prefeito de que a cidade está dando continuidade a uma estratégia que foi muito importante, por isso a gente comemora já nesse último feriado, Pablo, a taxa de ocupação chegando a 80% dos hotéis na cidade. Ou seja, o turismo é realmente um vetor importante da economia de Salvador, que emprega muitas pessoas e que movimenta os negócios na nossa cidade. E com esse plano, esse projeto Volta por Cima, me parece que vocês estão tocando, quando eu falo vocês, você como vereador, mas também como líder do DEM, o partido do prefeito. Vocês estão tocando nos 2 pontos principais geradores de emprego, que é o turismo e a construção civil, né? Está havendo um fortalecimento, um fomento da construção civil, até na questão do ITIV, tem algumas isenções de ITIV e também nas obras que vocês estão tocando, não é isso? A Prefeitura tem feito duas medidas que são fundamentais. Primeiro, investindo recursos próprios, captando recursos de agentes internacionais, como o BID, Banco Mundial. Isso tem sido feito também na área social, tanto da saúde quanto também da educação. Mas é fundamental também você incentivar o setor produtivo através da isenção fiscal, do incentivo fiscal, né, de uma política tributária que seja muito mais voltada exatamente para estimular os novos negócios. E o mercado imobiliário é fundamental para isso, né, emprega, sobretudo, eu diria, uma parte da população de menor instrução, mas com uma capacidade muito grande realmente de poder mobilizar mão de obra na cidade. Assim como eu citei aqui o setor supermercadista, que tem expandido suas redes. E destaco, Pablo, também o setor de saúde. Nós estamos hoje com obras importantes na cidade de expansão do setor hospitalar privado e isso não só emprega muitas pessoas no momento das obras, mas acima de tudo um público
que eu diria, hoje especializado como enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos, né, profissionais da área de saúde, e Salvador pode se transformar dessa forma num destino até mesmo de atrair as pessoas que venham se tratar aqui em Salvador por uma medicina mais especializada. Já era para atração dos interioranos, né, dos moradores da Bahia como um todo, por uma questão de falta de atendimento nas cidades do interior, e agora eu imagino que, por sua declaração, pode ser até de outros polos do Brasil. É um tema para a gente comentar, e a gente também vai comentar sobre política, porque ele é líder do DEM, do Democratas, o partido que tudo indica que vai consolidar a fusão com o PSL para a criação do União Brasil. Pelo menos eu estive lá em Brasília, Tinoco talvez também tenha participado, desse novo partido, nessa nova sigla que o ex-prefeito Assemineto está articulando. É um assunto que eu quero comentar com o Cláudio Tinoco. Mas todo mundo está perguntando do Carnaval. E aí eu queria que a gente fizesse uma cronologia, desde quando foi instalada a comissão para acompanhamento da retomada, em agosto, até o momento atual, início de novembro. Como é que aconteceram essas análises, como é que aconteceu esse diagnóstico sobre os eventos em Salvador? É muito importante essa questão da cronologia para que as pessoas possam entender o compromisso que a Câmara Municipal tem, e aqui eu divido essa responsabilidade com todos os demais vereadores e vereadoras da cidade, sob a liderança do presidente Geraldo Júnior. Nós instalamos em agosto desse ano, depois que a gente começou a perceber que a pandemia vem arrefecendo, e eu quero aqui, eu diria, celebrar, evidentemente, todo o trabalho que a Prefeitura e o Governo do Estado têm feito, né, para vacinação, convocando, inclusive, a população que ainda não tomou a primeira dose e a segunda dose, mas a gente percebendo o arrefecimento exatamente por uma boa estratégia de vacinação feita em Salvador e, acima de tudo, a queda, logicamente, dos indicadores da pandemia. Com isso, a gente ficou à vontade para instalar a Comissão Especial de Acompanhamento da Retomada de Eventos. Participamos como observadores do primeiro evento teste, ocorrido ainda em agosto, e em setembro realizamos a primeira audiência pública tratando da questão da retomada de eventos de forma geral na cidade. Aquele evento teste com muita chuva serviu para ajudar em alguma coisa ou a chuva atrapalhou completamente os planos que se tinha? A chuva derramou uma balde de água fria, Pablo, mas não tirou o êxito em testar alguns protocolos, como, por exemplo, o acesso das pessoas ao local do evento, sem precisar manusear, por exemplo, ingressos, tendo inclusive o reconhecimento facial como uma perspectiva que a gente tenha também de poder fazer com isso uma celeridade nesse acesso, a divisória, por exemplo, das áreas que estavam ali alocadas às pessoas, enfim, uma série de providências que foram ali adotadas e que serviu de fato para que a gente pudesse ter alguns testes importantes. Isso levou, inclusive, nesta primeira audiência, a presença de Isaac Edton, que é presidente da Saltu, apresentando o relatório, mostrando exatamente o êxito em relação ao evento teste, que foi até muito criticado por algumas pessoas, mas importantíssimo para essa retomada. Assim como trouxemos também ali naquela primeira audiência representantes da área da saúde, como o subsecretário de saúde do município, né, demonstrando, logicamente, a preocupação que todos nós temos com relação à questão sanitária. Nós não estamos tratando isso com a irresponsabilidade do negacionismo, pelo contrário, é sim da perspectiva de Salvador de dar uma virada e ter, inclusive no Carnaval e nessa grande vocação para as festas populares, eu diria a superação da pandemia aqui na nossa cidade. E agora, no mês de outubro, nós realizamos a segunda audiência pública, essa sim discutindo o Carnaval. Importantíssima a presença do comandante de operações da Polícia Militar, que afirmou que a Polícia Militar está com o planejamento pronto, nas condições originais e com capacidade de adequar aqueles protocolos em relação à pandemia. Assim como o representante da Prefeitura, o diretor de festas populares da Saltu, que ali também declarou estar pronto com o planejamento. Ambos demonstraram a necessidade de uma tomada de decisão urgente, imediata. Se demorar, pode atrapalhar o planejamento deles. Aí eu venho com uma pergunta. Quais são as hipóteses para o Carnaval? Uma você já falou, você já disse aqui, ó, o Carnaval original, do mesmo jeito que todo mundo conhece, que todo mundo já participou, que todo mundo se divertiu. Mas quais são as outras possibilidades para o Carnaval de Salvador? Pablo, desde o Carnaval indoor, o chamado indoor, em áreas fechadas, até mesmo o Carnaval tradicional de rua. E é nesse aspecto que a gente tem discutido, por exemplo, a redução do número de dias, ou seja, ter uma festa mais compacta,
Lembrando a todos que até o Carnaval de 2020 nós tínhamos 10 dias de festa, desde o pré-carnaval com o fuzuê, com o furdunço, com o pipoco. Então a gente, no nosso relatório, está propondo a retirada desses 3 dias, concentrando da quarta-feira das bandas de sopro e percussão da Barra até a terça-feira, trazendo inclusive esse conteúdo do pré-carnaval, que é de menor impacto, que é um conteúdo muito mais cultural, para dentro desses 7 dias, né? Dispersando um pouco a festa pela cidade. Nós temos já praticamente 9 bairros dentro desse projeto original do Carnaval, quem sabe expandindo mais de forma organizada. Lembrando que no Carnaval de 2020, muitas manifestações elas acontecem de forma extraoficial. É espontâneo, né, da Espontâneo, comunidade. o que acontece no Santo Antônio Além do Carmo, o que acontece na Pituba, o que acontece nos bairros mais populares da cidade. Então, se a gente levar em consideração a perspectiva de tomada de decisão antecipada, trabalhar com uma boa comunicação, com a conscientização da população, é muito melhor do que a gente deixar para que no período do Carnaval as pessoas vão para a rua levando o seu paredão, levando literalmente o seu bloco, o seu arrastão para as ruas. Comunicação antecipada foi uma expressão que você usou agora. Na sua opinião, como ex-gestor da área e agora como presidente de uma comissão importante como essa, qual seria o prazo limite para a gente poder avisar a população, inclusive como imprensa, né? Avisar a população, vai ter carnaval e vai ser assim, desse jeito? Esse prazo não é meu, Pablo. Esse prazo foi consolidado na audiência pública. Eu repito, é uma comissão com 9 vereadores, suprapartidária, né, e com a representação de, eu diria, não só o poder público, como da iniciativa privada, que tem o conteúdo da festa. Quando a gente fala no Carnaval, muitas pessoas olham para os grandes artistas. Por trás desses grandes artistas tem toda uma produção, né? Estiveram na audiência pública cordeiros, através do seu sindicato, ambulantes, através de suas associações, uma série de categorias que estão impactadas com a festa. E então ficou consolidado que o prazo máximo seria 15 de novembro. Por quê? Porque estaremos a 90, 100 dias da festa, com uma capacidade de ampliar essa comunicação. A gente reconhece que boa parte da população soteropolitana não brinca o Carnaval. Sim, trabalha no Carnaval, viaja também. Carnaval, viaja, enfim, então a gente precisa comunicar com as pessoas. A gente já assiste hoje, por exemplo, quem quiser passar na orla de Ondina ou pela Carlos Gomes já vai encontrar placas nos apartamentos vendendo para o Carnaval. Ou seja, o Carnaval é uma fonte de renda importante, movimenta 1 bilhão e 800 milhões na economia da cidade, emprega de forma temporária 220 mil pessoas e se a gente tiver a consciência de que é possível se fazer com responsabilidade, ele pode sim ser o grande marco de virada e, logicamente, de superação da pandemia na nossa cidade. Qual tem sido o papel, que eu considero um papel importante no âmbito normal do Carnaval, das festas populares, mas nesse momento tão peculiar, qual tem sido o papel do CONCAR, do Conselho Municipal do Carnaval? Está atuando junto com vocês aí o CONCAR? Olha, fantástica essa questão, porque eu como legislador, como vereador da cidade, tenho que reconhecer que Salvador lá atrás, a gente está falando de 30 anos, criou um Conselho Municipal do Carnaval e das Festas Populares com uma representação ampla da sociedade, não só por parte do poder público, mas das diversas entidades. A gente ainda tem no Carnaval o Bloco de Índio, o Comanches do Pelô, né? Está ali representando, resistindo. Mas você tem os blocos travestidos, os blocos de samba, afros, afoxés, blocos de percussão. Então, toda essa diversidade está presente no CONCAR. Hoje, o CONCAR tomou uma decisão pós-audiência pública, e aqui eu quero também ressaltar o papel importante do presidente, Flávio, que publicou um chamamento, uma convocação a todas as entidades carnavalescas. Essa convocação, inclusive, vai até o dia 12 de novembro agora, para que elas manifestem o seu interesse, o seu desejo, a sua capacidade de se apresentar no Carnaval de 2022. Eu acho que isso é importante porque pode ser que alguma entidade, até mesmo pela dificuldade financeira, muitas entidades carnavalescas, Pablo, você sabe disso, a TV Aratu acompanha como a emissora oficial do Carnaval essa peculiaridade. Muitas dessas entidades, elas financiam seus projetos sociais, né, educacionais durante o ano através da receita do Carnaval. E já não tem 2 anos quase, são 20 meses sem renda. Né? Então, é preciso que elas digam, nós temos capacidade, então não queremos, a nossa comunidade não quer.
A gente tem que lembrar aqui que o carnaval acontece no Nordeste de Amaralina, acontece em Plataforma, em Itapuã, em toda a cidade, em Piripiri. Em Piatã. Eu estou conversando com o Cláudio Tinoco, ele é líder do DEM como vereador na Câmara de Vereadores e também ex-secretário de Cultura e Turismo, atualmente presidente da comissão que está acompanhando os eventos de retomada e toda essa questão problemática, mas que a gente vai conseguir resolver das festas populares. E quando você fala, Tinoco, da Aratu como emissora oficial, logicamente a gente também está se preparando para as várias possibilidades do carnaval, porque a gente sabe que é uma cultura, é tradição, é história e é geração de receita. Eu gosto de mencionar isso porque até quem não gosta do carnaval, até quem repudia a manifestação carnavalesca, em algum momento está sendo beneficiado pelo carnaval. Se mora em Salvador, em algum momento está sendo afetado. É uma indústria que a gente tem que aparentemente dura 10 dias, mas que na verdade está funcionando o ano todo, não é isso, Cláudio? Verdade, o ano inteiro, né? Essa semana o ILEAE completou 47 anos de fundação. E assim são diversas entidades, né? A gente está falando de meio século praticamente. A constituição dessa característica cultural da cidade, ela precisa ser compreendida porque ela está muito além exatamente de um gosto ou de uma preferência. Carnaval não é uma mera festa. Nós, quando fundamos, criamos, na gestão do prefeito Assemineto, a Casa do Carnaval, que é o museu, ali estão 300 anos de história contadas ali naquele espaço, né? Então, é certamente com essa, eu diria, compreensão que a gente está dialogando. A Câmara Municipal tem esse papel, junto com a imprensa, de comunicar com as pessoas, e exatamente ouvindo todas as partes. Quantas mensagens a gente recebe? Pessoas amigas, inclusive, que são contrárias. Mas você disse, nem todo mundo brinca. Muita gente trabalha, muita gente dá a retaguarda àqueles que brincam ou quem trabalha, muita gente sai da cidade alugando seus apartamentos, tendo renda, e muita gente também assiste o carnaval. O carnaval é contemplativo também. Então tem um folião do sofá, aquela pessoa que fica ali assistindo, né, pela TV Aratu, né? Então fica ali acompanhando tudo de perto. E é também um evento que projeta Salvador para o mundo inteiro. Quando nós assistimos, ainda no primeiro semestre, a composição na Europa da Champions League, que é um grande evento esportivo, quando a gente percebeu ali que os adeptos do futebol estavam ali indo para os estádios, né, frequentando. Então, ali começa uma quebra de paradigma em relação à pandemia que a gente precisa. Hoje tem cidades na Bahia que já estão tomando decisões de retirar as máscaras nas áreas públicas, nas áreas ventiladas, nas áreas abertas. Quando a gente olha para a Europa, como Portugal, que já tirou as máscaras, está repleta de turistas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que ainda tem pessoas morrendo, que tem pessoas contaminadas, mas abrindo as fronteiras, recebendo inclusive turistas do Brasil, é porque a gente está dando também aqui uma lição para o mundo. Então, repito, nós estamos dentro de uma total responsabilidade, compreendendo que Salvador pode dar um exemplo, uma referência. E questões práticas, como, por exemplo, a exigência do passaporte da vacina. Eu, em particular, e vou submeter isso à comissão para uma decisão, a gente recomenda, como a Associação de Blocos de Trio ratificou e a Associação Baiana de Camarotes. Eles disseram, se a decisão for tomada, nós estamos aptos a cobrar a imunização, a vacinação, tanto na comercialização dos blocos e camarotes, quanto também na entrega dos abadás e dos acessos. Então, o governador do estado colocou isso como pauta para o próprio servidor público ir ao trabalho, né? E até eu soube que o governo federal está tentando alguma maneira que isso não precise ser cumprido nos estados. Sua opinião como parlamentar é de que essa medida hoje é a medida mais eficaz a ser tomada para garantir essa segurança? Eu não tenho dúvida. Isso eu defendo para minha família e defendo para qualquer cidadão, sobretudo como um agente político, né? Defendo a liberdade que tem a cada um, mas a liberdade que tem cada um tomar a sua decisão é também dentro de uma compreensão das consequências. Quem quiser não tomar a vacina por qualquer motivo, estará também sujeito a estar submetido a uma série de protocolos, né? Então, entre eles, a possibilidade de não ter acesso a determinados estabelecimentos. Se um restaurante resolver por si só fazer com que ele só dará acesso a quem tiver a comprovação de vacina, ninguém vai poder dizer ao contrário, que isso pode acontecer. Eu estive agora recentemente em Gramado
né, para visitar com a minha família, e para ter acesso aos parques com 3 mil pessoas de público de capacidade, eu tive que comprovar através do meu sistema lá, pelo celular, que é do próprio governo federal. Sim. É o próprio Ministério da Saúde que alimenta. Oferece. Então, eu acho contraditório, fica parecendo, logicamente, uma questão meramente ideológica. E eu acho que qualquer pessoa pública, agente público, não pode implantar, né, em políticas públicas aquilo que pensa do ponto de vista ideológico ou aquilo que ele representa do ponto de vista individual também. Cláudio Tinoco, vereador de Salvador, falando conosco a respeito desse tema tão importante, sobretudo aqui na Bahia, que é o setor de eventos, que são as festas populares, festas de largo, carnaval, réveillon, tudo isso que a gente está se perguntando. Temos até o dia 15 de novembro para obter essa resposta oficialmente. Agora eu quero conversar com o líder do Partido Democratas na Câmara, o ex-secretário de Cultura e Turismo, Cláudio Tinoco, para falar de política. Eu estive lá em Brasília no lançamento do novo partido União Brasil, que o ex-prefeito de Salvador, Assemineto, está articulando. Aqui, em âmbito local, na Bahia, será difícil conciliar interesses do PSL com o DEM? Quem é que vai comandar esse partido União Brasil, na sua análise? Olha, Pablo, primeiro ressaltar a importância dessa fusão, né? Eu particularmente defendo que os partidos precisam representar a melhor identidade para o eleitor, né? Então, a pulverização de partidos no Brasil, com mais de 35 partidos, deixou de ter essa identidade, representar, né, para o eleitor o que é que ele lhe oferece. Então, acho que a fusão é também um papel importante entre democratas e PSL de dar uma contribuição para isso. É claro que antes da fusão, antes das convenções que decidiram por essa fusão, houve muito diálogo, né, conduzido aqui na Bahia e em nível nacional, do ponto de vista dos democratas, pelo presidente do nosso partido, que é o ex-prefeito Assemineto, assim também pelo Bivar, que é o presidente do PSL. Então, o entendimento ocorreu antes das convenções que individualmente cada partido fez. Aqui na Bahia vai continuar sendo conduzido por Assemineto, do ponto de vista estratégico. A gente ainda não tem uma definição, a gente ainda continua como democratas. Essa fusão ela só passa a vigorar a partir do momento que o TSE analisar, julgar e publicar oficialmente. Previsto para o ano que vem, março? Janeiro, normalmente demora de 2 a 3 meses, a decisão foi agora no final de setembro, então, início de outubro, melhor dizendo, então a gente imagina aí que no início do ano. Então, acredito muito que a gente vai ter, de fato, não só um grande partido na dimensão do número de parlamentares no Congresso Nacional, como também na sua capacidade própria de financiar as campanhas. Mas, eu estou observando tudo, porque essa fusão traz para mim, que tenho 20 anos no Democratas, né, estou filiado desde 2001, completei agora em setembro desse ano 20 anos no partido, eu estou analisando, porque, como você disse, né, estão vindo parlamentares de um partido que se constituiu na sua dimensão a partir da eleição do presidente Bolsonaro e quem sabe aí, a partir da oficialização, a gente pode ter aí qualquer novidade em relação ao destino de Cláudio Tinoco do ponto de vista partidário. Deixou aqui em aberto se continua ou não nesse União Brasil. Vai depender, eu imagino, dos diálogos internos com essa nova afluência de outros integrantes. Nessa mesma cadeira aí, o presidente do PT da Bahia, aqui no Linha de Frente, Éden Valadares, ele ironizou. Ele disse que a Assemineto fez vou lembrar o termo, um abraço dos afogados, que enterrou o partido do avô dele. Foi o que Éden falou, foi muito pessimista e irônico. Você enxerga dessa forma? Olha, a história diz, né? O ex-presidente Lula chegou a ameaçar de extinção o Democratas. Talvez Éden não tenha assistido isso porque ele é muito novo, talvez, e não tenha vivido todos esses tempos. E nós estamos firmes e fortes na política nacional, né? Ocupando, inclusive, a presidência do Senado, a presidência do Congresso Nacional. Quem deve se preocupar com a questão partidária é o PT, né, que está aí tentando a sua sobrevivência e tem no Nordeste brasileiro, por questões que a gente sabe associadas à questão de financiamento do Bolsa Família, a financiamento da assistência social, ainda alguma resistência. Mas eu tenho certeza que as próximas eleições, sobretudo aqui na Bahia, vão dar resposta a Éden e ao PT, a gente podendo dar uma virada realmente e levando, na verdade, a Assemineto
para governar esse estado a partir de janeiro de 2023. As pesquisas apontam no momento a Semineto como favorito. Vai ganhar, na sua opinião, é uma eleição fácil? Dá para ganhar no primeiro turno, por exemplo? Não existe eleição fácil. O que a gente está buscando compreender é o que o eleitor da Bahia quer. E eu que tenho rodado também o interior, e não só aqui na capital, a gente percebe que o eleitor da Bahia quer uma mudança, e uma mudança segura. E aquilo que a Semineto fez por Salvador, uma verdadeira transformação, isso já levou para todo o interior do estado uma expectativa de querer levar para a Bahia. É uma expectativa, como nós conversamos aqui, né, de um estado que possa melhorar o desenvolvimento econômico, gerando novos empregos. Hoje é lamentável a gente não ver uma Ford no nosso estado, depois de tanto esforço para atrair a indústria automobilística, que deu uma oportunidade de melhorar muito a capacidade de emprego, sobretudo um emprego especializado. A gente tem perdido polos importantes do ponto de vista calçadista no interior, todo um trabalho que a gente fez de desconcentração da economia a partir do polo petroquímico, isso está se perdendo. E, lógico, agora na reta final, através de uma indenização que a Ford pagou ao Estado, a gente vê o Estado investindo na reforma ou na construção de escolas. Ou seja, uma promessa que foi de campanha e de governo, por exemplo, ela não se cumpriu, tendo na Bahia os piores índices educacionais do Brasil. E, por último, a questão da insegurança que nós vivemos. Hoje, se morre muito mais pessoas por homicídio do que pela Covid. Então, se tem uma preocupação, como nós estávamos falando aqui, até do próprio Carnaval, não é mais hoje pela Covid, e sim pela insegurança que a gente vive na Bahia. E por isso mesmo, os eleitores da Bahia estão dando uma sinalização de mudança, de transformação, e a Semineto representa essa mudança com segurança. Cláudio Tinoco, vereador de Salvador e líder do Democratas. Enquanto o Democratas existir, ele continua no Democratas como líder na Câmara, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Obrigado, viu, Cláudio? Boa sorte aí na retomada dos eventos, porque isso gera emprego, gera renda para a nossa população. Eu que agradeço a oportunidade, a todos vocês que acompanham também essa entrevista. Obrigado, Pablo. É o Linha de Frente, trazendo personalidades para a gente entender mais de política, não apenas no período eleitoral, também durante o nosso cotidiano. Um abraço a todos, até o próximo encontro.